Santos do dia: Marcelino e Pedro. Os santos de hoje foram mártires por causa do amor a Jesus e pertenceram ao clero romano no século IV, quando era a grande perseguição contra a Igreja de Cristo, por parte do imperador Diocleciano. Esta página da história da Igreja foi-nos confirmada pelo próprio Papa Damaso, que na época era um adolescente e testemunhou os acontecimentos. Foi assim que tudo passou. Na Roma dos tempos terríveis e sangrentos do imperador Diocleciano, Padre Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro, outro sacerdote, exorcista, muitas conversões ocorreram na capital do império. Como os dois se tornaram conhecidos por todos daquela comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou a serem denunciados como cristãos. Isso porque os mais visados eram os líderes da nova religião e os que se destacavam como exemplo entre a população. Intimidados, Marcelino e Pedro foram presos para julgamento. No cárcere conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Alguns dias depois, notaram que Artêmio andava triste. Conversaram com ele e o miliciano contou que sua filha Paulinha estava à beira da morte, atacada por convulsões e contorções espantosas, motivadas por um mal misterioso que os médicos não descobriram a causa. Para os dois, aquilo indicava uma possessão demoníaca. Falaram do cristianismo, Deus e o demônio, e sobre a libertação dos males pela fé em Jesus Cristo. Mas Artêmio não lhes deu crédito, até que naquela noite presenciou um milagre que mudou seu destino. Segundo consta, um anjo libertou Pedro das correntes e ferros e conduziu à casa de Artêmio. O miliciano, perplexo, apresentou a sua esposa Cândida. Pedro então disse ao casal que a cura da filha Paulinha dependeria de suas sinceras conversões. Começou a pregar a palavra de Cristo e pouco depois os dois se converteram. Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro, provocando a ira de seus superiores. Os dois foram recapturados e condenados à decapitação. Entre mentes, Artêmio, Cândida e Paulinha foram escondidos pelos cristãos, mas eles passaram a evangelizar publicamente, conseguindo muitas conversões. Assim, logo foram localizados e imediatamente executados. Artêmio morreu decapitado, enquanto Cândida e Paulinha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Quanto aos santos, o prefeito de Roma ordenou que fossem também decapitados, porém fora da cidade, para que não houvesse comoção popular. Foram levados para um bosque isolado, onde lhes cortaram as cabeças. Era o dia 2 de junho de 304. Os seus corpos ficaram escondidos numa gruta límpida por muito tempo. Depois foram encontrados por uma rica e pia senhora, de nome Lucila, que desejava dar uma digna e cristã sepultura aos santos de sua devoção. O culto dedicado a ele se espalhou no mundo católico, até que o imperador Constantino mandou construir sobre essas sepulturas uma igreja. Outros séculos se passaram e em 1751, no lugar da igreja foi erguida a belíssima Basílica de São Marcelino e São Pedro, para conservar a memória dos dois santos mártires, a qual existe até hoje.